Depois do empate contra a Chapecoense, o Corinthians só volta aos treinos neste sábado, de olho na partida deste domingo contra o Flamengo dentro de casa. As grandes novidades do Timão nesta sexta ficam por conta do goleiro Hugo Souza e do atacante Memphis Depay, que foram convocados por Brasil e Holanda para a próxima data FIFA. O Hugo foi chamado no lugar do Alisson, do Liverpool, que está lesionado. Dessa forma, o goleiro alvinegro se junta a Bento e Ederson como opções para Carlo Ancelotti nos amistosos contra a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. Neste sábado, o elenco alvinegro se reapresenta para um único treino antes da partida de domingo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Neste momento, o Corinthians é o 9º colocado do campeonato com 9 pontos, 4 a menos que o Flamengo, que aparece no 4º lugar. Com o empate sem gols em Chapecó, o Timão chegou ao 6º jogo seguido sem vitória e agora amarga o posto de 3º pior ataque do Brasileirão, com apenas 6 gols marcados, empatado com o Remo e à frente apenas de Bragantino e Internacional. Classificação do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, tem rodada e as coisas podem mudar. Vamos lá, Palmeiras lidera com 16 pontos, segundo é o São Paulo também com 16 pontos. Palmeiras é o primeiro colocado por causa do saldo de gols. O Bahia é o terceiro com 14, o Flamengo quarto com 13 também para o Fluminense e o Coritiba. Na sequência vem o Grêmio na 7ª posição com 11. O Atlético Paranaense é o 8º com 10, o Corinthians o 9º com 9. Em 10º lugar, o Vasco com 8 pontos, numa reação incrível com o Renato Gaúcho. 11º, Atlético Mineiro com 8 também para o Red Bull Bragantino. 7 pontos, Vitória e Chapecoense. O Mirassol tem 6, mesmo número de pontos que o Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Abrindo o Z4, Internacional com 5, depois vem o Botafogo com 3, Cruzeiro com 3 e o Remo é o último colocado com 3 pontos. Vamos conferir a rodada, os jogos para você. Simbora, sábado 3 partidas, tem Red Bull Bragantino e Botafogo. Fluminense e Atlético Mineiro, Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras. No domingo, muitos jogos para você. Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Santos, Atlético Paranaense e Curitiba, Clássico lá no Paraná. Tem Remo e Bahia, Internacional e Chapecoense, Vitória e Mirassol e mais um clássico quente, Corinthians e Flamengo, para fechar a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como disse o Zé Elias, pela 3ª vez, o Dorival dizendo que, se quiser me mandar embora, fiquem à vontade. Vamos já para o jogo de domingo, Rafa Marques. Para você, o jogo é em São Paulo, né? Neoquímica Arena, mais de 40 mil pessoas, ali na casa de 45 mil, maioria esmagadora, lógico, de torcedores corintianos. Tem favorito? Tem favorito e é o Flamengo. E a gente tem que falar sobre isso pela questão do futebol, né? Do que tem jogado o Corinthians, do que não tem jogado o Corinthians e do que tem jogado o Flamengo já nas mãos do Leonardo Jardim. O Flamengo com adaptações, uma versão 2.0, né? Um Flamengo diferente daquilo que vem jogando com o Felipe Luiz. A média desses 4 jogos do Leonardo Jardim, ela é muito boa e ela mostra um Flamengo muito consistente defensivamente. Isso não tinha acontecido com o Felipe Luiz. Últimos 10 jogos com o Felipe Luiz, o Flamengo tomou gols em 9. Então, isso já era um problema na gestão anterior, que aparentemente o Leonardo Jardim está começando a solucionar. Significa dizer que o Flamengo não vai tomar gol nunca mais? Não, pode tomar 3 domingo do Corinthians, mas já tem uma solidez maior, já tem uma consistência maior. E o Corinthians que, em função dos problemas, eu acho que o Zé Elias falou bastante sobre isso, as necessidades do Dorival. Eu aprendi no futebol, vi o Plihal, Pascoal, amigos, eu não duvido da ciência. Eu acho que ela veio para melhorar o futebol. Eu acho que tem muita coisa no futebol que é manha, mas o que está respaldado pelo dado científico, eu não me sinto capaz, não me sinto autorizado a contra-argumentar, a contestar. E quando o Dorival abre a boca na coletiva e diz que ele está seguindo o que a fisiologia falou, para mim, ele está sendo coerente. Porque nada, para mim, é maior do que a ciência. Se a ciência diz, não relaciona o jogador A, B, C, ok. Não relaciona. É o que está mostrando, né, o resultado do dia seguinte aos jogos, o que estão evidenciados nos exames, os valores, os dados, os marcadores. Então eu não consigo rasteirizar isso, eu não consigo olhar para isso e dizer que isso não tem valor. Tirando essa questão, o Corinthians está claudicante. É um time que não faz gol,
É verdade que toma pouco também, mas não faz gol. É um time que está com muita dificuldade construtiva. Um time que tem uma referência técnica, que em 11 jogos no ano fez um gol e deu uma assistência. O único jogo que a gente pode dizer assim, olha, o Memphis Depay justificou a qualidade que ele tem, foi o clássico contra o Santos, que o restante é Campeonato Paulista, ou são atuações medianas. Então, assim, é preciso considerar tudo, né? E, claro, a final da Supercopa, em que ele foi importante, assim como o time inteiro. Acho que pela gana dos jogadores do Flamengo, em função de terem perdido a Supercopa para o Corinthians, a tendência é ter o Flamengo com muita atitude na Neoquímica no próximo domingo. Por isso que eu acho que bola por bola, o Flamengo tendo mais e ressalvados os momentos, o Flamengo para mim é favorito. Como é que vai ser o jogo domingo, Pascoal? Eu acho que vai ser o Corinthians com jogadores bem, como diria Abel Ferreira, bem frescos, né? Porque poupou todo o time, ó. Poupou todo o time. É para jogar domingo. Só passar os desfalques Só rapidinho, os desfalques do Flamengo, até para auxiliar o teu comentário. O Pulgar e o Léo Pereira, fora por suspensão os dois, e provavelmente o Bruno Henrique segue fora. Não, o Bruno Henrique tem aquele problema no pubis que já está atrasando muito a sequência dele, né? Muito entre Danilo e no meio campo Everton Araújo. Danilo ou Vitão. Dos dois. O Vitão também pode entrar na zaga. Sim. Mas o que eu penso é o seguinte... Ou o Paquetá adaptado, né? Isso, o Paquetá de primeiro volante. Não, aí o Jorginho de primeiro e o Paquetá de segundo. Aí já fica muito faceirinho meio campo, né? Muito solto, né? Porque o Leonardo Jardim gosta de um volante, um primeiro volante, né? Ele gosta de um trinco, como fala em Portugal. O Corinthians poupou todo o time. O goleiro joga sempre, não vou nem discutir. O André jogou ontem, o André tem saúde para jogar do quarto e domingo. Quem mais? Garro, não sei se vai ser titular, porque o Garro tem sido e não tem sido titular. Aí o Yuri Alberto jogou bem, foi a boa notícia do Corinthians. A gente até tem os números do Yuri Alberto. O Yuri Alberto até que fez um jogo legal. Eu não vou criticar o Yuri Alberto. É o primeiro jogo dele depois da lesão e ele voltou bem. Ponto. O Corinthians não ganhou. O Corinthians foi um horror, gente. O jogo foi muito ruim. O Corinthians foi um horror. Hoje eu já escutei um monte de gente falando, não, temos que entender. Não temos que entender nada, tem que falar a realidade. O jogo foi ruim e o Corinthians jogou mal. É só isso, a realidade. Não adianta arrumar palavras para esconder o que está acontecendo. O Corinthians foi ruim, o jogo foi horroroso, porque se o Corinthians joga bola, ganha da Chapecoense. O Corinthians está disputando, você vê como é que é. A Chapecoense, em casa, botou essa pressão no Corinthians. E o Corinthians não era para estar nessa situação no campeonato. O time está 6 sem vencer. 6. Vai jogar contra o Flamengo. Me pergunta se o Flamengo é favorito. Já está 7 pontos do líder. Do líder. Então, eu estou te falando. Pois o nono colocado com 9 pontos, o líder Palmeiras tem 16. Então, Palmeiras e São Paulo 16 pontos, o Bahia e o Flamengo 14 e 13, só que com um jogo a menos os outros. É claro que o Flamengo é favorito. Se o Flamengo é favorito. Claro que é. Eu acho ligeiramente favorito. Não, eu não acho ligeiro, não. Eu acho favorito. Porque mesmo com o time principal, contra o Coritiba em casa, o Corinthians jogou alguma coisa? Não. E jogou todo mundo? Jogou. É que assim, os jogos do Corinthians... Os jogos mais parrudos, o Corinthians normalmente rende um pouco mais. O jogo contra o Santos é jogo parrudo? É que o Corinthians eu acho que vai jogar contra o Corinthians Flamengo. Jogou mal contra o Santos. Mas eu acho que o Corinthians vai jogar... O jogo da Vila? O jogo foi de chorar de ruim. O Corinthians não jogou mal. Os dois jogaram mal. Os dois jogaram mal. Mas não foi um jogo ruim. Foi ruim. Quer dizer, não foi um desempenho ruim. O jogo não foi bom mesmo. Mas o Corinthians não dá pra dizer que o Corinthians jogou mal. Eu acho que o Corinthians não está jogando bem já há um bom tempo. O Corinthians não joga bem. E quando eu escuto o treinador pela terceira vez falar que ele sabe qual é o caminho de casa, eu acho que ele está indicando alguma coisa para a diretoria. Né? Está indicando alguma coisa para a diretoria. Ou ele não está feliz com o que está acontecendo, né? A fisiologia me mostra que eu não posso botar o jogador. Então aí entra o que o Rafa falou, de maneira, né, um cara que é perspicaz, saca as coisas do futebol. Tem jogador que é manha, tem outro que sente dolores, tem outro que não sei o quê, tem outro que tá com aqui, porque é o joelho, porque é o tornozelo, porque argumento tem para tudo, porque dor é subjetivo, primeiro ponto, né? Dor é subjetivo. Agora, botar o time do Corinthians, o Corinthians sabe qual é que o Corinthians criou como obrigação? Ganhar do Flamengo.
Mas eu acho que vai jogar dentro daquilo que espera do Corinthians. Vai jogar atrás. Eu acho que mesmo a 6 jogos sem vencer, se empatar com o Flamengo domingo, o Corinthians não vai achar tão ruim, não. Ah, não? Não. Dependendo da forma. Não, porque a perspectiva não é boa. O que aconteceu depois do jogo contra o Coritiba? Teve reunião lá na porta do CT? Coritiba, né? O Corinthians não jogou. O Corinthians não entrou em campo. Não dá pra torcida cantar aquela musiquinha que ganhar é obrigação contra o Flamengo, Pascoal. Contra o Flamengo não é obrigação. Você vai ver, escuta só o que vai acontecer. Vai ter cobrança, mas não é um jogo em que você espere 3 pontos. Jogo, gente. Mas vai lá, Rafa. Se o Corinthians empatar, mas jogando bem, se o Corinthians já empatar, mas tiver pressionar o Flamengo, criar oportunidades, tiver um bom jogo, se a atuação do Corinthians convencer o torcedor, que é extremamente devoto, vai apoiar o time o jogo inteiro, como sempre apoia em todos os jogos, principalmente na Neoquímica Arena, canta do primeiro ao último minuto. Se ainda assim o Corinthians não vencer, mas agradar, é capaz de sair de campo aplaudido, eu acho. Mas não vou descartar isso que o Pascoal está falando. Um empate manterá o Corinthians com essa pontuação muito baixa para início de Campeonato Brasileiro, e isso, obviamente, vai demandar uma pressão muito grande depois. Mas eu acho que o impacto no estádio vai falar muito mais vai ter uma relação muito mais direta sobre a atuação do que sobre o resultado. Vamos lá. Vamos falar do Corinthians porque tem várias informações. O Jesse Lingard, informação da minha parceiraça Bianca Molina. Essa é minha filhota, né? Foi minha estagiária lá atrás e tá voando aí agora no canal Gold. Todo sucesso para ela. Tem o canal da Bibi aqui no YouTube também. E ela acompanha o Corinthians de perto. E o que aconteceu? O Lingard, ele não entrou no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, até sexta-feira, 19 horas. Para isso, ele precisava disso, né, para poder jogar contra o Flamengo. Então não é uma questão física tão somente, é uma questão também de burocrática, né, de regularização. Ele vem trabalhando bem fisicamente, inclusive se destacando nos treinamentos, segundo algumas informações, fazendo parceria, uma dobradinha com o Yuri Alberto, e muito elogiada essa dupla. Então, assim, ele está praticamente pronto para estar à disposição, talvez não começar uma partida, mas entrar no decorrer dela. E o Corinthians trabalhava com o Lingard já jogando alguns minutos contra a Chapecoense, ou pelo menos contra o Flamengo, nesse próximo domingo, o que não vai acontecer. Então, agora o Corinthians vai ter mais alguns dias, né, com a data FIFA, a pausa depois desse domingo, e o campeonato retoma só no dia 1º de abril, que é quando ele deve fazer sua estreia, se até lá ele tiver regularizado. Mas agora o Corinthians e o Lingard, né, ganharam um tempo maior para isso. O que está pegando? Tem alguns documentos, né, nessas questões burocráticas, né, de visto de trabalho, ele precisa ter um CPF brasileiro, né, basicamente isso, que ele não trouxe do Reino Unido, né? A mudança foi muito rápida e tudo mais, e às vezes, né, nesse trâmite burocrático você não consegue alguns documentos digitais, você precisa deles em original, impresso e tudo mais, então ele precisa solicitar de novo esses documentos, isso demora mais um tempo, entra numa fila, aquela coisa toda, enfim, não conseguiu se regularizar a tempo. A regularização dele, né, o visto de trabalho dele precisava sair no Diário Oficial nessa sexta-feira para que o nome dele fosse publicado no BID. Isso ainda não ocorreu e a gente espera que na semana que vem isso ocorra, para que aí sim, ele estando à disposição, ele estando regularizado, fisicamente ele já está a pleno para poder jogar contra o Fluminense no dia 1º de abril. Tá bom? Essa é a informação de Jesse Lingard. Sobre Arthur Cabral, difícil, tá, gente? Difícil porque o Corinthians ele procura jogadores dentro de um modelo de negócio muito específico. O cara tem que estar livre do mercado, o cara tem que se adequar à realidade salarial do clube. O Corinthians não pode arcar com custos de empréstimo, não pode colocar uma prioridade de compra, tem que ser no máximo uma opção de compra, porque de todas as maneiras o Marcelo Paz tenta não onerar os cofres do clube. E aí, quando você limita esse tipo de negociação, você restringe muito, cara, o teu radar ele fica muito, que nem você fazer aquele filtro na busca, né? Não sei se vocês já fizeram isso para comprar uma passagem de avião, para você procurar um apartamento, né? Você vai lá e vai botando filtros, né? Aí se você não põe filtro nenhum, você busca lá um imóvel para alugar, na cidade de São Paulo vão aparecer, sei lá, 20 mil imóveis. Aí você põe, não, eu quero no bairro tal.
Eu quero pagando tanto, eu quero com uma banheira no quarto. Pronto, aí você vai achar 4 imóveis, né? É assim que funciona. Então, o Corinthians tem uma modalidade muito específica. O Marcelo Paz se reuniu com o Alessandro Brito, que inclusive foi cotado para ser gestor do Corinthians antes do Marcelo Paz. Olha que loucura. Os dois se reuniram no CT Joaquim Grava, por quê? Porque o Botafogo vai encarar o Bragantino, a delegação esteve em São Paulo e eles aproveitaram para se reunir e conversar sobre o tema Arthur Cabral. O Alessandro Brito é diretor de gestão esportiva do Botafogo. E o Botafogo sugeriu ao Corinthians um empréstimo até dezembro, mas com o Corinthians pagando integralmente os salários do Arthur Cabral. E, ao final do empréstimo, uma opção de compra em valores não revelados. O Corinthians praticamente já descartou, porque não tem condições de arcar integralmente os salários do Arthur Cabral, que deve ganhar na casa, né, superior a R$1 milhão. Você pagar totalmente os salários de um jogador para inicialmente ser reserva, o Corinthians não está podendo se dar o luxo disso. E o Botafogo não abre mão disso, né, de que o Corinthians pague integralmente os salários, e o Corinthians queria que o Botafogo pagasse pelo menos uma parte para não sair tão cara a operação. Então, apesar da reunião, apesar do interesse inclusive do Botafogo em negociar o Arthur Cabral, é muito difícil que o negócio aconteça. Eu não vou derrubar o negócio aqui, porque às vezes o Marcelo Paz, né, conhecendo ele é muito insistente, ele pode tentar ainda uma manobra de que, enfim, convença o Botafogo, né, a pagar uma parte do salário, sei lá, diminuir um pouco o vencimento, não sei. Talvez ele consiga, mas nesse momento a situação é bem difícil para que o Corinthians consiga. E a janela fecha dia 27, a janela entre clubes brasileiros. Os jogos definidos do Coringão na Libertadores, já começando o primeiro jogo no dia 9/4, 9 da noite, transmissão aí pela ESPN e Disney+. Corinthians pega o Platense jogando fora de casa na segunda rodada, ó. 6 dias depois, no dia 15/4, às 9h30, transmissão pela Globo, GETV e Paramount. Corinthians encara dentro de casa o Santa Fé na terceira rodada contra o Peñarol, dia 30/4. 15 dias depois, às 9 horas da noite, ESPN e Disney Plus vai transmitir mais um jogo fora de casa, então dentro de casa, fora de casa, e uma sequência de 2 jogos dentro de casa. Aí depois pega 2 fora de casa, o Corinthians contra o Santa Fé, indo para fora de casa, enfrentando aí o Santa Fé, 6/5 às 9h30, transmissão pela TV Globo, GE e Paramount. Depois o Peñarol no dia 21/5 às 9h30, transmissão pela ESPN e Disney+. E aí na última rodada joga dentro de casa contra o Platense. Expectativa que Deus nos abençoe para já estar classificado nessa rodada, precisando apenas fazer uma boa partida para finalizar a fase de grupos, jogando contra o Platense, 27/5 às 9 horas da noite, transmissão TV Globo, GETV e Paramount. Praticamente em 2 meses aí o Corinthians faz a sua participação na fase de grupos da Libertadores. Importante somar o máximo de ponto nessas 3 primeiras rodadas aqui, porque depois pega 2 partidas fora de casa, não vai ser nada fácil. O Corinthians tem que entrar ligado e esperto nessa Libertadores, fiel. E os próximos jogos aí do Brasileirão, o Corinthians vai encarar agora nesse domingo o Flamengo, né? Tudo indica força máxima no dia 22/3, domingo 8h30, transmissão pela Record, YouTube e Premiere. Depois no dia 1/4, às 9h30, transmissão da Amazon e Prime Video, Fluminense e Corinthians encarando o Fluminense fora de casa. E aí joga a 10ª rodada no dia 5/4, 7h30, transmissão Amazon Prime, Corinthians e Internacional dentro de casa. Quais as suas expectativas aí para a Libertadores e esses confrontos do Corinthians no Brasileirão? Deixa aí nos comentários, fiel. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!